Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus jovens, que Jesus possa abençoar a todos. Estamos aqui em mais um episódio da nossa série As Bem-aventuranças. E hoje vamos realizar o nosso episódio número 9, o nosso penúltimo episódio desta série, tratando da bem-aventurança número 8, sempre reforçando que cada uma dessas bem-aventuranças foram ditadas, ensinadas por Jesus, pelo nosso Mestre, diretamente por Ele. Tamanha a importância que nós precisamos dar a esses ensinamentos, a essas bem-aventuranças. É um verdadeiro guia, é um verdadeiro guia de vida para o nosso processo de melhoria íntima. Se nós nos pautarmos, nos concentrarmos em estudar cada uma dessas bem-aventuranças, cada uma delas, com profundidade. E, acima de tudo, nós buscarmos gradativamente aplicar essas bem-aventuranças em nossas vidas, mudando nossos comportamentos, nossas atitudes, moldando os nossos valores. Não tenham dúvida nenhuma que isso fará com que nós venhamos nos melhorar, crescer espiritualmente, moralmente, encaminhar as nossas vidas para a comunhão com Deus nosso Pai. Pensemos nisso, meus irmãos. Se aprofundem nisso. Em cada uma dessas bem-aventuranças. A bem-aventurança de hoje, número 8, a bem-aventurança número 8, o episódio número 9, é bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Está lá na Bíblia, em Mateus, capítulo 5, versículo 10. Essa bem-aventurança significa que felizes são aqueles que sofrem perseguição por permanecer fiéis ao que é justo e correto segundo Deus. Mesmo quando isso traz rejeição, críticas ou até mesmo sofrimento. Vou repetir. Felizes são aqueles que sofrem perseguição. São felizes aqueles que sofrem perseguição por permanecer fiéis ao que é justo e correto segundo Deus. Perseguidos por causa da justiça não é qualquer dificuldade, mas padecer por agir com retidão, verdade, amor e fidelidade a Deus, como Jesus viveu e ensinou. Foi isso que Jesus quis ensinar com essa bem-aventurança. Ele foi o exemplo pleno e máximo. E é claro que aqui nós não estamos dizendo que devemos chegar a esse grau de sofrimento que Jesus chegou, até porque nós não daríamos conta de um décimo, não conseguiríamos tamanha distância que nós estamos de Jesus como o ser, o Espírito de maior grandeza que já pisou nessa terra.
Filho unigênito de Deus. Nós somos filhos, somos criaturas, temos que trabalhar para ser filhos, trabalhar no sentido do nosso desenvolvimento, do nosso querer, em se honrar a sermos considerados filhos de Deus. Já falamos sobre isso, vamos falar outras vezes. Agora, imagine o que é Jesus, quem foi Jesus, enviado por Ele. Então, não tem a menor condição da gente querer imitar Jesus ou achar que nós vamos aguentar, eu reforço, 1/10 do que Jesus aguentou. Mas o que Ele quis ensinar é que quando nós adotamos o caminho da retidão, da verdade, do amor, da fidelidade a Deus e permanecemos totalmente fiéis a isso, fiéis ao que é justo e correto, segundo Deus, nós seremos felizes. Sem desvio, sem frouxidão, sem mais ou menos. Deles é o reino dos céus. Indica que essas pessoas que conseguem permanecer fiéis ao que é justo e correto segundo Deus, já pertence a Deus, já pertence ao reino e participarão plenamente da vida eterna, lá do plano espiritual, participando realmente ali como filho de Deus e não sofrendo. É a mesma recompensa da primeira bem-aventurança, que é a base do cristianismo, mostrando que o caminho cristão começa e termina no reino. Prestemos atenção nisso, meus irmãos. Olha a profundidade. Olha a profundidade. Ser perseguido, entre aspas, que o perseguido vai ao pé da letra, se for o caso, e vai às pequenas coisas. Ser injustiçado, ser mal falado, ser perseguido por causa da justiça é permanecer fiel à verdade, mesmo quando isso custa reputação. Quantas vezes quem é fiel às causas de Deus é chamado de louco perante as coisas do mundo, de alienado. Quando isso custa amizades, oportunidades, que a gente pensa, nossa, estou perdendo a oportunidade. Oportunidade do mundo. Ou segurança, no caso daquilo que eu falei, em vias de fato, quando a justiça do mundo quer prevalecer a justiça divina, apesar que isso é completamente equivocado e nunca vai acontecer, mesmo que os homens se sintam erroneamente no poder da situação em determinados momentos e muitas vezes se sintam até Deus. É escolher o caminho, é escolher o bem, o caminho do bem, quando seria mais fácil ceder. É não negociar, nunca negociar princípios, mesmo quando o silêncio seria mais confortável. Entenderam, meus irmãos? Jesus acrescenta, porque deles é o reino dos céus. Não diz, Jesus não disse, será, mas é. Isso revela uma promessa presente. Quem sofre por fidelidade já vive sob o governo de Deus. Mesmo ferido, não está derrotado. Mesmo rejeitado, está acolhido. Mesmo incompreendido, está plenamente conhecido por Deus. Em resumo, é conhecido como filho de Deus. Deus acolhe.
Vamos refletir. Eu tenho buscado a justiça de Deus ou apenas busco a aprovação das pessoas? Estou realmente disposto a permanecer fiel, mesmo quando isso me custa? Confio que o reino de Deus é o maior que a perda terrena? São reflexões que precisamos fazer, meus irmãos, minhas irmãs, meus jovens. E não se esqueçam, o propósito desse canal é isso. É nós desenvolvermos através deste conteúdo uma reflexão plena para após refletirmos, mudarmos, buscarmos caminho para a nossa melhoria íntima. Meus irmãos, minhas irmãs, meus jovens, eu mais uma vez peço a cada um de vocês, curtam o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos formar uma verdadeira comunidade com esse canal, uma comunidade abençoada por Jesus e pautada e sob o guarda-chuva de Deus nosso Pai. Essa bem-aventurança, meus irmãos, nos chama a confiar que nenhuma fidelidade é em vão. Deus vê cada renúncia, cada dor silenciosa, cada escolha difícil feita por amor a Ele. É um bálsamo. Quem permanece fiel à justiça, aquilo que é justo e correto, a Deus, mesmo sofrendo por isso, é verdadeiramente feliz, porque vive sobre o senhorio de Deus, sobre aquela proteção do Pai, aquele amparo, se sente confortável. Pensemos nisso. Que o Senhor possa nos dar um coração firme para amar a justiça, coragem para permanecer fiel e confiança nele, no seu reino, mesmo quando o caminho for difícil. Que Jesus possa nos fortalecer, nos abençoar. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.